Hoje pela manhã, no meu tempo de oração, Deus me deu uma palavra. Eu estava em dúvida quanto a essa palavra, então eu preparei alguns sermões. Falei: Senhor, eu não sei qual que eu vou pregar. Então eu preparei todos, mas aí chegando aqui tinha até dado um lá para o Jair. Falei: vai ser esse. Falei: mudou. Mas Deus falou comigo para falar hoje sobre a bênção que vem das lágrimas. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Espírito Santo, obrigado. Nós te amamos, Pai. Tu és maravilhoso. Fale com a sua igreja, fale com o seu povo. Nos ensine, nos instrua. Esconda-me atrás de ti. Que diminua o homem e cresça o teu espírito. Que a carne não se manifeste, mas que o teu espírito possa falar aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Esta bem-aventurança aqui, meus irmãos, contém o maior paradoxo do cristianismo. Nós poderíamos traduzir isso por felizes os infelizes. Estranho, não é? Que espécie de tristeza é essa que a Bíblia Sagrada diz que produz uma grande felicidade? É estranho lermos esse texto dito por Jesus: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Se eu não me engano, no último culto que preguei, eu falei sobre quebrantamento, também um pouco sobre isso. Mas será que Jesus está querendo dizer felizes os infelizes? O que ele está querendo dizer com isso? Bom, a palavra usada por Jesus aqui para o termo chorar é pantoustes, que significa lamentar, prantear pelo morto, pela dor, pela perda. Entristecer-se com uma profunda tristeza que toma conta de todo o ser, de tal maneira que não pode ocultar. Isso que significa quando Jesus usa o termo aqui, chorar. A palavra chorar, segundo William Buckley, do dicionário Buckley, é o termo mais forte da língua grega para demonstrar o termo para sofrimento. É a palavra que usa para descrever a morte de um ente querido. Então, quando Jesus usa o termo bem-aventurados que choram, ele está falando exatamente daquele que choram com uma dor muito, mas muito angustiante e profunda. No Lexus do Strong, é a palavra que descreve o lamento de Jacó quando ouviu que seu filho José estava morto. Não se trata apenas da dor que faz doer o coração, mas da dor que, além de derramar a lágrima, parece que está arrancando pedaços. Nem todos os que choram são felizes e nem todos os que choram são consolados. Nem todos os que choram são infelizes e nem todos os que choram são infelizes. Nem todos os que choram são consolados e nem todos os que choram são também inconsoláveis. Então, de que tipo de choro Jesus está falando quando ele diz bem-aventurado os que choram? Por várias razões. A Bíblia Sagrada diz que nós choramos pelo luto. Nós encontramos também outro tipo de dor, o choro de dor física, o choro pela decepção, o choro pelo desespero, o choro pela desesperança, pela saudade, pela compaixão, pela solidão, pela depressão, choro de amor. Mas que tipo de choro Jesus está tratando nessa bem-aventurança? Porém, em quinto lugar, Jesus está tratando de duas coisas muito importantes. Primeiro, uma declaração: felizes aqueles que choram. Jesus já deixa claro aqui que de alguma forma feliz é o que chora. Segundo, uma promessa: esses serão consolados. A primeira coisa que eu quero apresentar aos irmãos aqui é o que esse choro bíblico não significa. Antes de você pensar, eu só preciso chorar para ser ouvido por Deus,
é importante você entender o que esse choro não significa. Primeiro, não é um choro carnal. O choro carnal é aquele que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores e não a perda da pureza. Chorar por um carro batido, chorar por uma coisa carnal, chorar, né? Esse dia eu vi um adolescente, terminou um namoro, adolescente já veinha, 13 anos, e chorava, disse que a vida dela acabou, vontade de dar uma peia, gente. Amnon chorou de tristeza até possuir a sua própria irmã. Ele chorou. E depois ele desprezou a sua irmã. Isso está registrado em 2 Samuel 13, versículo 2. A Bíblia também afirma que Acabe chorou por não ter a vinha de Nabote. Então não é esse tipo de choro. E ele cobiçava essa vinha. Primeiro livro de Reis 21, versículo 4. A Bíblia também afirma que Faraó chorou por ter feito o bem. Você vê? Ele fez a coisa certa e agora ele chora por ter libertado o povo. Então ele chorou de raiva. Então você vê aqui em Êxodo 14, 15, que o choro de Faraó é um arrependimento do seu arrependimento. Ele arrependeu-se de se arrepender. Em segundo lugar, o que esse choro não é? Não é um choro do remorso ou de desespero. A Bíblia nunca vai dizer que bem-aventurados os desesperados. A pessoa desesperada que perdeu a fé e agora ela está tão descrente que ela chora de desesperança, com a ideia de que não terá mais uma bênção, não será mais alcançado, ou etc., ou coisa parecida. O choro de desesperança está na Bíblia, é o choro de Judas. A Bíblia diz que Judas viu o seu pecado, e ele se entristeceu. A Bíblia também afirma que Judas confessou o seu pecado, e ele justificou Cristo, dizendo que Cristo era inocente. Judas também faz restituição. Você vai se lembrar que ele não só entristece, não só chora, como diz que Cristo era inocente, como ele também devolve as moedas. Não é esse tipo de choro, mas Judas pode contar com isso, ele está no inferno. E parece ter feito muito mais que muitos fazem hoje. Judas confessou seu pecado, o que a maioria não faz. Judas chora pelo seu pecado, o que a maioria sequer faz. Judas restitui o seu pecado, que é o fato dele devolver as moedas, o que pelo menos 90% não faz. E Judas ainda justifica a pessoa ferida, que ele fez mal, que era Cristo, quando ele diz: eu entreguei sangue inocente, o que a maioria não faz. Agora a Bíblia afirma que Judas está no inferno. A Bíblia diz que seria melhor ele ter sido abortado do que ter nascido. Terrível causa de Judas. Mas a Bíblia também diz que Judas chorou pelo pecado. Mas não foram lágrimas de arrependimento, senão lágrimas de remorso. Também o que esse choro dito por Jesus não é um choro do medo da consequência do pecado. É a pessoa que fica com raiva quando ela é pega no erro, fica com raiva de quem pegou, com raiva de quem contou, mas não com raiva de ter feito. Então normalmente isso acontece muito. Quando você vai confrontar uma pessoa, a primeira coisa que a pessoa diz: quem que falou? Mas pouco importa. A verdade é que você foi pego. E deveríamos chorar, né? Então, pera lá, o delator, a pessoa que conta, passa a ser culpada mais do que a pessoa que pratica. Então agora é o ladrão que está chorando porque descobriram que ele é ladrão, não porque ele roubou. O choro do remorso, ou o choro da consequência do pecado, nunca será um choro aceito por Deus. Quando Caim matou Abel, Deus o confrontou. Então ele disse: é muito grande o meu castigo,
que eu já não posso suportá-lo. Gênesis 4, versículo 13. O castigo afligiu mais Saul do que o seu pecado, mas para Deus deve ser o contrário. O pecado deve nos afligir e nos levar mais às lágrimas do que a consequência. É fato, meus irmãos, que quando pecamos, nós perdemos muitas coisas de Deus. Nós perdemos, dependendo do tipo de pecado, até seu favor. Se você blasfemar, você perde o favor de Deus. Você quer ver coisas que fazem você perder o favor? Amargura por si. Não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos vos contaminam, acabando, encerrando assim o fluxo da graça. Percebe que uma pessoa amargurada, ela ora e não é atendida. E se ela conseguir orar, uma pessoa ferida, amargurada, a vida dela vive por si, porque ela não tem o favor de Deus na vida dela. E olha, irmão, é muito fácil você olhar para alguém e ver que ela está debaixo do favor de Deus. A vida flui normalmente. Nada é forçoso, nada é com muito esforço, no sentido de que muita dor. Você já viu uma mangueira fazendo força para dar manga? A manga sai naturalmente. Então o favor de Deus é a coisa mais importante na nossa vida. Mas vai por mim, a insistência no pecado fecha o favor de Deus na sua vida. Cerra as mãos de Deus, fecha os céus. O céu de pessoas não quebrantadas é de bronze. Porque é assim que faz o orgulho. Quem não é quebrantado é orgulhoso. E a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. A palavra resistir aqui, eu já disse aos irmãos, contando aquela experiência que eu contei do meu amigo pastor Júnior lá nos Estados Unidos, que eu atrapalho a vida da pessoa orgulhosa. É isso que Jesus, é isso que a Bíblia Sagrada está dizendo, que ele facilita a vida do quebrantado e dificulta a vida do não quebrantado. Então esse choro, por exemplo, de Caim não foi aceito. O choro de Judas não foi aceito. E Caim disse: é tão difícil esse castigo que o Senhor me deu, que está doendo. Deveria doer ter matado o irmão, não castigo. Então chorar apenas pelo medo da consequência, porque foi pego, porque vai perder alguma coisa, é ego. Apenas pelo medo do inferno, é como o ladrão da cruz que chora ao ser apanhado por sua ofensa. Então nós temos ali duas figuras de pecador. Aquele arrogante que diz: sai da cruz e me solta, e solta você também. E aquele que diz: o que esse homem fez? Agora nós dois somos ladrões, esse homem nada fez. Então vê que o problema de Deus não é com o pecado, porque os dois eram ladrões. É com o quebrantamento, o reconhecimento do pecado e o choro e o abandono desse pecado. As lágrimas de uma pessoa ímpia são forçadas pelo fogo da aflição e não pelo arrependimento. Chorar de raiva não é choro, é ira. Chorar porque foi pego não é choro, é ego. Chorar de medo não é choro, é pânico. O choro que Jesus está falando dos bem-aventurados é o choro legítimo. É o choro do humilde. É o choro do quebrantado. É o choro da pessoa que conhece o Senhor. Em quarto lugar, não é apenas também um choro externo e teatral. A famosa lágrima de... Eu nunca vi crocodilo chorando, talvez é por isso o ditado, né? Jesus diz que os fariseus mostravam-se contristados. Então toda vez que olhavam para eles, eles tinham que fingir que estavam chorando. Esses dias eu vi um pastor na televisão e ele apertava o olho bem assim na ponta aqui, ó. E falava: eu não aguento. E derramava. Irmão, aqui é o furinho lacrimal. Se você apertar, ó, já começou a chorar. Se você apertar ele por alguns segundos assim, ó, a lágrima começa, que essa é a técnica dos artistas. Ó. Aí começa a sair lágrima. Aí a hora que eu vi na televisão, esse pastor apertou bem assim, ó. Ai! Falei: rapaz, o cara começou a rolar a lágrima. Se vocês não der dinheiro, eu vou sair da TV. Rapaz, o Deus que pôs ele na TV, que prega milagre, não é o Deus que sustenta, não?
Rapaz, se eu tiver que sair da TV porque você não dá dinheiro, não foi Deus que me pôs. Eu fiquei 12 anos com um programa na Rede Gênesis da TV Sara Nossa Terra e não pagava um centavo. Era o único que o bispo Rodovalho deu. Falou, em rede nacional, está aqui, ó. Eu estou dando para o Hernani. Agora nós estamos aí para mais de, quanto tempo lá na TV Cultura e na Paraná? 2 anos. É um presente, 1 hora todo domingo de manhã nós temos lá. E é um presente de Deus para nós. 1 hora de programa em rede nacional, gente. Louvamos a Deus pela TV, agradecemos ali os padres e também o nosso amigo Jairo. Os padres que nos deram, cederam ali o espaço. Você vê, até a padre gosta de mim, crente não. Os católicos então, gente, são doentes comigo, os crentes não. Meu negócio é com os crentes. Agora Jesus está dizendo o seguinte, que os fariseus fingiam choro, fingiam que era quebrantado. Tem alguém olhando? Vai tirar uma foto? Peraí. Ai, meu Deus! Fariseu. A Bíblia diz também que eles desfiguravam a face com o fim de parecer aos homens que jejuavam. Então agora eu vou jejuar, vou deixar o cabelo esculhambado. Por que você está assim, com cara de doente? Jejum. Em Mateus 6,16 está esse registro. Os olhos, nesse caso aqui, estão molhados, mas o coração está seco. O choro dos olhos deve vir do coração quebrantado. E a lágrima pura e verdadeira mata o verme do pecado que está no cérebro. Veja que a lágrima é um agente de Deus para impedir que esse verme ande pelo seu corpo e lhe mate espiritualmente. Existe um verme que caminha dentro do homem chamado orgulho. É o pior de todos. Ele come você por dentro. Quando você menos percebe, você está todo oco. E a lágrima mata o verme do orgulho. Então Deus tem um negócio com quem chora, chora de verdade, né? Os olhos nesse caso estão umedecidos, mas o coração endurecido. Quando Acabe soube do juízo de Deus sobre ele e seu reino, lembra quando Elias dispersou aquela maldição por causa do pecado de Acabe, disse, não vai chover até a minha palavra. Acabe rasga as vestes e grita e chora, mas no coração ele continua orgulhoso, porque ele não muda. Agora ele vestia-se de pano, para ver se Deus respondia, mas não havia choro pela idolatria. Veja, ele rasgou a veste, mas continuou com os altares de Baal e Aserá dentro de Samaria. Não resolve esse tipo de choro, irmão. Não resolve chorar de raiva. Não resolve chorar porque está sendo corrigido. Não resolve chorar porque está sendo disciplinado. Não resolve chorar porque é pego. Você tem que chorar de arrependimento. É nesse contexto que o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os que choram. Choram de coração, não porque foi pego, não por causa da consequência, não de raiva, não por isso, é um choro legítimo. Agora, o que esse choro significa? Primeiro, deve ser um choro espontâneo. A mulher pecadora de Lucas 7 revelou um arrependimento espontâneo e voluntário. A Bíblia afirma que ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela veio com unguento em suas mãos. Ela veio com amor em seu coração e lágrimas nos seus olhos. Então ela quebra o vaso e começa a beijar os pés. Imagina o barulho. E enxugando com o cabelo. E aí vem lá o fariseu e pensa no coração, se esse homem soubesse que essa mulher é uma pecadora, não deixaria esse absurdo. E a Bíblia diz que Jesus sonda, é uma das vezes que Jesus é profeta na Bíblia, quando ele revela o coração de Simão e diz, Simão, eu estou ouvindo seu coração.
Eu cheguei na sua casa, você não lavou meus pés, você não me brindou, mas essa mulher gastou tudo que tinha e comprou um perfume, quebrou nos meus pés e beijou. Essa pecadora, ali você vê um arrependimento. Ninguém confrontou ela não foi pega, ela simplesmente entendeu que ali estava o Senhor da cruz. E ela beija os seus pés e chora. Eu posso imaginar o choro dessa mulher. Esse choro prontamente será aceito. Em segundo lugar, também deve ser um choro espiritual. É o choro pelo pecado e não apenas pelas consequências do pecado. Faraó pede a Moisés para tirar as pragas, mas jamais desejou tirar as pragas do seu coração. Então, quando as coisas estão mal na sua casa, você chora: Senhor, me ajuda a pagar essas contas. Senhor, eu estou em dívida. Senhor, a doença. Mas quantas vezes você chorou para que aquilo que está gerando o céu de bronze na sua casa, aquilo que está gerando aquela atividade espiritual negativa na sua casa, fosse aquilo que é o promotor da desgraça, fosse removida? Não adianta você chorar por consequências. Está difícil a colheita, irmão. Mude a semente. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. É a semente que você planta que determina a colheita que você tem. É a semente que você plantou que é responsável pelo que você está vivendo. Tem coisas na sua vida que não estão bem alinhadas? Vai um pouquinho mais atrás e começa a perceber e buscar o que você anda plantando. Cuidado com o que você fala. Cuidado na terra que você semeia. Cuidado, meu irmão. Então Faraó diz: por favor, acabe com essas pragas. Mas você não vê arrependimento em Faraó. Então nós temos Davi. Quando Deus confronta Davi, ele arrepende do seu pecado, e não apenas se arrepende, mas ele chora pelo seu pecado. A Bíblia, aí que está o segredo do coração de Davi. Saul chorou porque foi pego, e ele disse para Samuel: então sai comigo perante as pessoas, para as pessoas pensarem que Deus está comigo. Agora Davi, quando foi pego, a Bíblia afirma que ele chora por ter pecado. E olha o que ele diz assim, ó: o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não disse: a espada está sempre diante de mim, o castigo está sempre diante de mim. Ele percebe que o pecado era uma ofensa a Deus. Ele diz: contra ti eu pequei. O que vem em foco a Davi é a atitude dele contra Deus, não o fato de ser pego e de agora sair de um bom rei para um rei adúltero. Ele não estava preocupado, é claro, a opinião das pessoas conta sim, mas ele estava mais preocupado com o que Deus estava pensando dele do que aquilo que as pessoas estavam pensando. Às vezes, meus irmãos, a única pessoa que não deveria saber do que você fez, talvez é a única que sabe. Então você pode ficar de boa agora, mas saiba que você tem ferido o coração de Deus. Teve um tempo que eu estava pregando e a unção não estava descendo. E aquilo estava me incomodando. Falei: isso não está bom. No primeiro culto tudo bem, na outra igreja, porque eu já aprendi que Deus já me falou: não é toda igreja que o negócio flui não. Não é todo o povo que gosta de orar, não é todo o povo pastor que quer avivamento. Então tem lugar que flui, tem lugar que simplesmente não flui. E não tem a ver com você, então relaxa. Mas quando repete uma, duas, três, outra igreja, o negócio não flui, eu já comecei a perceber: o negócio é comigo. Eu fiz alguma coisa que te magoou? Porque eu não me recordo de nenhum pecado moral, alguma coisa que eu possa ter ferido a sua santidade, mas de fato a unção do Senhor não está descendo. O que é unção, gente? Unção é um crachá de Deus cravado no seu peito dizendo: permissão, permissão para falar em meu nome. Quem tem unção, ele está
autorizado a agir em nome de Deus. Quem não tem unção, age em nome de Deus, mas não está autorizado. Por isso que a unção não desce. E Deus não falava comigo. Falei, Senhor, o Senhor não está falando? Senhor, por que não está vindo a unção? Ele falou assim, vai para a cruz. Aqui na igreja você já sabe o que é ir para a cruz, né? Vai para a sua corrida de oração. Vai para o tabernáculo. E eu orando, daqui um pouco ele falou assim, sabe por que a unção não está vindo? Porque você está criticando seu pastor. Falei, não, senhor, o senhor está doido? Gente, chamei Deus de mentiroso para Deus. O senhor está maluco? Eu não falo mal do meu pastor. Falei, claro que você está falando. Senhor, por favor, então me lembre, para quem que eu falo mal do meu pastor? Ele falou, para sua mulher. Falei, senhor também, né? Se eu não puder desabafar com a minha esposa, eu vou desabafar com quem? Ele falou, na minha cruz. Porque toda vez que você azedar o coração da sua esposa contra seu pastor, eu vou responsabilizar você. Vou responsabilizar você se azedar o coração do seu filho. E vai por mim, você está azedando. São muitas coisas que cerram o fluxo da graça e da unção de Deus na nossa vida. A crítica, falar mal, e vai por mim, você pode falar para sua mulher, para o seu filho, você vai azedar o coração deles contra a igreja que você congrega, contra o pastor, e depois você fica tudo de boa, mas eles agora estão com o coração ferido, azedo. Mulher não sai, homem não sai da igreja, gente, é mulher que tira. Aprenda a desabafar na cruz, aprenda a reclamar com Deus, aprenda a chorar com Deus, vai para a cruz e conta tudo para Deus. O que o meu pastor fez para mim? Nada, coisa normal da vida. Coisa que fala, ou você pega, não responde, pede, faz uma pergunta, e eu falo por mim. Então esses dias eu esqueci o telefone em casa, falei, amor, por favor, leia minhas mensagens. Ela falou, não, é impossível, tem 3.900 mensagens. E tem gente que ainda fica chateado com a gente, porque o pastor, mandei mensagem, o senhor não ouviu. Pastor, mas está lá, foi recebida. Meu telefone nunca fica desligado, gente. Agora, o fato de eu ler é outra coisa. Agora, se eu ler, eu vou te responder. Talvez não no seu tempo, porque o telefone não me domina. Eu vou ler no meu tempo, não é no seu. Né? É no meu tempo. Mas essas coisas também... Você vai percebendo que eu mandei mensagem, não respondeu, fulano e etc. Uma coisa séria, uma coisa não sei o quê. E você, crítica boba. Que o seu coração azeda, e agora você azeda também o coração de outros. E aí Deus falou assim, para mim é grave. Você não era, Hernandes, você virou reclamão, chato. Você está murmurador. Você sempre passou a vida toda na minha cruz, agora passou a ser reclamão. Falei, Senhor, foi mal. Obrigado por revelar aí. Me arrependi. Logo no próximo culto eu já senti uma leveza do Espírito. Vê? Esse é o segredo de Davi. Ele disse, o castigo é menor do que o que eu fiz. E ele diz, contra ti eu sempre pequei. Foi contra Deus que eu fiz. A ofensa contra Deus feriu mais a Davi do que o que Deus estava promovendo contra ele pelo seu pecado. Então Davi estava mais preocupado no que ele fez contra Deus do que aquilo que Deus estava fazendo, porque a consequência do pecado é só um contra-ataque de Deus ao seu pecado. E se Deus não retalhar você com o que você faz, você vai para o inferno. Então a consequência ela vem para nos mostrar que Deus não é brincadeira, que não se pode machucar as pessoas, que não se pode adulterar, que não pode fazer e nada não vai acontecer. Então a consequência é uma proteção para nós, mas ela não pode fazer você se arrepender. O arrependimento tem que vir automático, genuíno e bíblico. Eu feri Deus, eu não estou com raiva porque me pegaram. É o que as pessoas fazem hoje. Você contou. Irmão, fui eu que peguei a minha mãe traindo meu pai com 9 anos. Eu vi tudo. Eu vi a cena. Eu vi o ato.
Isso custou mais de 30 anos de relacionamento entre mim e a minha mãe, porque ela nunca me perdoou, mas fui ela que traiu. Então ela tratava bem outros filhos, mas a mim sempre com muita aspereza, e dizia que me odiava, e dizia aquilo, aquilo outro. Custou caro. Então agora aos 41 anos de idade, eu não posso permitir as pessoas ferindo os outros, traindo, fazendo e acontecendo, e os outros sem saber, e a pessoa continua a fazer, aí vai lá, pede perdão a Deus, está resolvido, vai lá, peca, pede perdão a Deus, e a pessoa continua enganada. Tem que haver mudança, e a minha oração hoje, ainda pela manhã, foi: Senhor, eu quero pastorear uma igreja chorosa, uma igreja quebrantada, um povo que consegue ver quando erra, não é um povo que fica bravinho quando é confrontado. Não, o senhor está me confrontando? É isso mesmo que Deus diz, pastor? Então eu aceito, porque é para o meu bem. Porque quando vem o confronto para a minha vida, irmão, é claro, no nosso DNA não existe confronto, no nosso DNA não existe nem dor. Adão não foi feito para ser confrontado e nem para passar por luto. Adão foi feito para ser mimado. Então agora, toda vez que nós perdemos pessoas queridas, dói muito. Toda vez que perdemos uma coisa importante, dói muito. Toda vez que somos confrontados, dói muito. Porque originalmente, nós não fomos criados para isso. Mas agora, através do primeiro Adão, do Adão verdadeiro, genuíno, o segundo Adão, nós temos o confronto, justamente para impedir que esse demônio adâmico inicial venha crescer, esse verme. E por causa disso, a gente não consegue ver os nossos pecados, o nosso orgulho. Nós devemos chorar pelo pecado, porque ele é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus. O pecado ofende e resiste o Espírito Santo. Atos 7:51. O pecado é contrário à natureza de Deus. Deus é santo e o pecado é uma coisa imunda. O pecado é contrário à vontade de Deus. A palavra hebraica para pecado significa rebelião. Uma pessoa em pecado persistente e voluntário é um rebelde. Ou seja, em Atos 5:19 diz que o pecado luta contra Deus. Imagina você, o pecado que há em você faz o que Satanás sempre fez. Então priorize. Quando você está num lugar que vira e mexe, faz você lembrar que você precisa mudar. Nós devemos também chorar pelo pecado, porque ele é um ato de consuma ingratidão contra Deus. É um ato contínuo de ingratidão contra Deus. A Bíblia afirma que Deus enviou-nos o seu Filho para nos redimir de todo pecado, e o seu Espírito para nos confortar. Agora, Deus não só enviou Jesus para morrer pelo seu pecado. Isso é o bem mais precioso que existe, amém? Mas Ele fez mais do que isso. Ele também enviou o Espírito Santo para nos ajudar nas fraquezas. Então eu recebi Jesus que morreu pelos meus pecados, fez toda a obra, agora eu tenho o Espírito Santo para me ajudar nas fraquezas, e ainda assim eu sou ingrato. Mas não foi só isso. O sangue de Jesus também foi derramado. E Ele agora está diante do altar do Senhor, propiciando, sempre quando eu pecar, derramando, e a Bíblia chama isso de expiando, e levando o meu pecado. Sempre quando eu me arrepender, o pecado é removido na hora, o sangue me vale na hora. Eu não sei por que é tão difícil para crentes entenderem isso, que não há pecado que Ele não perdoe, que não há dor que Ele não tire. É engraçado que eu aprendi que chorar aos pés do Senhor
E a cruz é terapêutico. Meia horinha, 1 horinha, 2 horinhas aos pés da cruz, falando e chorando, é uma semaninha, é alguns dias garantidos de razões emocionais, porque a razão emocional vai embora, mas os pés da cruz cura tudo. A cruz de Cristo é o lugar onde toda dor é removida. Ah, se todos aprendessem isso, se todos entendessem. A Bíblia afirma que nós pecamos contra o sangue de Cristo, nós pecamos contra a graça, nós pecamos contra o Espírito. Por que não deveríamos chorar então diante de tudo isso? Como fazemos tudo isso sem derramar uma lágrima? Uma lágrima. Olha que coisa tremenda. Essa música, Se Eu Me Humilhar, tem quantos anos? Uns 35, Cleiton? Estou brincando. Mas uns 10, 14 anos. É daquela época. E hoje cantam como se fosse sempre hoje. Por quê? Desde o início eu entendi essa música nesse sentido. É aqui que eu tenho que me humilhar. É na cruz. É em sacrifício vivo. É me apresentar ao Senhor com olhos molhados. Eu fico imaginando o Espírito Santo me dizendo: ei, por que você simplesmente não chora diante de mim? Porque Ele não despreza um coração quebrantado, um espírito contrito. O pecado é pecado contra o amor de Deus. É ingratidão à sua obra. Nós devemos chorar pelo pecado porque ele nos priva de coisas excelentes. O pecado nos priva do maior bem, que é o bem da salvação. Quando pecamos, vai embora a minha paz com o Espírito Santo, a minha comunhão com o Espírito Santo. Logo a minha vida vira um inferno, porque as pessoas pegam o que eu estou fazendo, vira um inferno em casa, eu não tenho paz com a esposa, eu não tenho paz com os amigos, todo mundo sabe que eu não sou de confiança. O pecado é uma lástima. Mas também deve ser um choro pelo nosso próprio pecado. Tem que ser choro pelo pecado, mas pelo meu próprio pecado. A Bíblia diz: feliz é aquele que chora pela sua atitude, pelo seu pecado. O pecado, gente, nos faz pior do que a serpente. Eu vou te dizer, o que eu vou falar é pesado, mas eu não tenho nada contra você, eu vou falar porque é verdade. Olha para mim, o pecado é o pior de todos os males. Porque o pecado te leva mais longe do que você jamais quis ir, te mantém lá preso por mais tempo do que você imaginou ficar, e custa mais caro do que você jamais imaginou pagar. O pecado é o pior de todos os males. O pecado é pior do que a morte, o pecado é pior do que a miséria, o pecado é pior do que o inferno, o pecado é pior do que o diabo. Não há nada pior do que o pecado. Apesar da Bíblia, do Senhor nos dizer que nada nos separa do seu amor, a mesma palavra diz que uma única coisa nos separa do amor de Deus. São as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o Senhor. Não é o diabo, não é o inferno, não é a doença. Sua oração não está sendo respondida, não é porque Deus é mau, não é porque o diabo está lutando, não. É o pecado. Agora quer ver um dado pior? O pecado do salvo, do que conhece Jesus, isso é o pior. É pior do que o pecado do não salvo. Porque o não salvo, ele não tem luz como padrão e balizador. Ele não tem conhecimento. Então ele peca contra uma luz que ele não tem. Ele é ignorante. O salvo tem luz,
tem conhecimento, tem pleno conhecimento da cruz, ele peca consciente. Crente não cai, vascaíno. O crente só peca planejado. Não existe acidente moral na vida do salvo. Existe um plano, ainda que inconsciente, você esperava por isso. Foi te avisado, alertado que você perderia o casamento, que você perderia tudo, perderia a moral, perderia o nome, mas a pessoa brinca, chega uma hora que a casa cai. Por que o Senhor permitiu? Deus falou, não tem nada a ver com isso não, te pegaram. Então o pecado do salvo é pior que o pecado do não salvo. Agora quer ver? O pecado do crente é pior do que o pecado dos demônios. Porque Jesus não morreu por demônio algum. E eles não têm possibilidade de se arrepender. Mas a Bíblia afirma que Jesus morreu por você. Quando o demônio peca, ele não peca contra a cruz. Mas quando você peca contra o sangue, contra a cruz, contra o amor, contra a graça, contra a bondade, contra a misericórdia de Deus. Por que não deveríamos chorar? Quando Deus coloca minha falha, meu pecado diante de mim, parece que a cruz dele cravou nas minhas costas. Eu entro numa crise tão grande. Porque nem sempre é fácil ver quando você faz algo contrário. Pecado moral todo mundo vê na hora. Mas não existe só pecado moral. Como o Senhor falou para mim, olha, veja, você está falando mal, você está murmurando, é grave. Veja, você falou mal de alguém, é grave. Veja, você mentiu, é grave, veja. Só que isso é uma cultura que você vai desenvolvendo com Deus. É nesse contexto que Davi diz, sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum pecado. Ele não está falando de pecado moral, porque pecado moral todo mundo sabe o que está fazendo, isso não deveria, porque não precisa ser crente para não trair, para não roubar, para não matar, para não basta ter caráter. Agora, e os pecados inconscientes que ferem a Deus, que ferem sua santidade, os pecados da avareza, os pecados da língua, o orgulho que é o pai e a mãe de todos os outros pecados, a mentira, porque quem mente fez um filho com o diabo, tendo em vista que o pai da mentira é o diabo. Quem é a mãe? É o mentiroso. Então você começa a perceber que se nós não tivermos a cruz na nossa vida cotidianamente, nós não vamos chorar. E o único pedido de perdão que o Senhor aceita é do coração arrependido, é das lágrimas salgadas que mata o verme do orgulho. Que o Senhor apieda-se de nós. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Será que Esdras errou quando orava fazendo confissão? Chorar, prostrando-se diante de Deus, em Esdras 10:1, confessando, Senhor, eu fiz isso. E é tão interessante que na oração você começa a orar, pedindo perdão, e você não lembra muito do que faz. Mas na medida do possível que você vai orando, o Espírito Santo começa a te lembrar, e vai vindo, você fala, uau, é isso mesmo, Senhor, eu acho, sim, Senhor, é verdade, e eu disse isso mesmo, Senhor. E Senhor, realmente, e isso começa a ser essa interação na cruz de Cristo, que vai levando você a ver o que está ferindo o coração dele, ou que cerrou e fechou a mão dele para você. Às vezes coisa que você nem imaginava. Morar do lado da igreja e não vir no culto porque achou que hoje não. Mas o culto é de Deus. Eu posso estar desprezando ele. Sendo que hoje ele queria falar comigo, mas ele pode falar aqui não, mas ele queria falar lá. É desprezo. Será que Paulo errou ao gemer, dizendo, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7:24. Há pouco choro pelo pecado entre nós. No dia 18/10/1740, David Brenner
escreveu em seu diário: em minhas devoções matinais, minha alma desfez-se em lágrimas, e chorou amargamente por causa da minha extrema malvadez e vileza. Sabe quem era David Brenner? Morreu com 29 anos de tanto orar. Ganhou 50 mil índios e morreu de tuberculose, porque orava em Massachusetts, naquela neve de menos 20, menos 17, menos 18 graus, e morreu com 29 anos. Um homem como esse chorava pelos pecados diariamente, por isso que ganhou 50 mil almas, índios, canibais para Jesus. O choro pelos nossos atos deve ser sempre contínuo, intenso. A palavra que Jesus usou aqui sobre bem-aventurados que choram é a mais intensa que existe. Realmente, meu irmão, quando você está no hábito da cruz e tem essa interação do Espírito, vem aqui meu amigo Cláudio para parecer que está terminando. Vai solando essa aí, se eu me humilhar aí. Por gentileza. Você percebe que parece que está arrancando de você pedaço da carne. E de fato, é pedaço da carne. E você fala: Senhor, como eu não percebi que estava te fazendo mal essa minha atitude. Eu estou terminando um livro meu, dessa vez até prefaciado pela minha esposa, que se chama Corações Profundos, Revelações Profundas. Minha esposa me fez uma pergunta: do que esse livro, amor? Eu disse, o que eu respondi para você? É o vômito do Espírito. Não, é o Espírito Santo vomitando dor. Como assim, pastor? É verdade. Não foi ele que disse? Se você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Eu não percebi, quando ela perguntou, eu já tinha falado. É o Espírito Santo vomitando dor. Deve doer demais no Senhor. Ele vê que você pode estar indo para o inferno, vê que sua família pode estar indo a bancarrotas, e Ele tentando te mostrar, tentando falar, e você simplesmente não chora, você simplesmente não se arrepende. Nós não choramos diante de Deus, porque há muito da serpente em corações duros. Nosso querido pastor Tiago sempre diz: pedra não pega fogo, corações de pedra não incendeiam. Não há arrependimento para gente orgulhosa, e aí o tratamento é sempre muito duro. Por isso que Jesus usa a palavra intensa. Quem chora é consolado. A palavra aqui é quem sente dor de morte. É a mesma palavra para a dor do luto de quem nós amamos. A palavra para o choro de Jacó, quando ouviu que havia perdido José. Pedro chorou amargamente depois de negar Jesus. E esse deve ser o lamento pelo pecado dentro da igreja. O que se opõe ao choro pelo pecado? Primeiro, é a dureza do coração de pedra, Ezequiel 36 e 26. Um coração de pedra não pode derreter-se em lágrimas. Esse coração é conhecido pela sua insensibilidade. É um coração inflexível. A Bíblia nos exorta a não endurecermos o nosso coração. Hebreus 3, versos 7 e 8. Hoje nós choramos por tempos difíceis, por perder, por não ter dinheiro, por estar desempregado. Mas os corações continuam duros. E talvez tudo isso, de perdas e etc, não conseguir, se dão ao fato do coração ainda continuar duro. Muitos, em vez de chorar pelo pecado, alegram-se nele. Mas no pecado o prazer é seu, mas a alegria é do diabo. A Bíblia fala daqueles que se alegram de fazer o mal, em Provérbios 2 e 14. A Bíblia também fala daqueles que se deleitam na injustiça, segunda de Paulo aos Tessalonicenses 2 e 12. Esses são os piores de todos os seres humanos, os piores dos piores, dos condenados ao inferno. Os ímpios que estão no inferno
A maioria deles, muitos deles se sentiam bons aos seus próprios olhos, e às vezes faziam até bondade uns para os outros, mas eram maus com o coração, porque não se arrependiam, não se quebrantavam e não apresentavam-se em arrependimento ao Senhor. Ora, se Cristo verteu o seu sangue pelo pecado, isso é motivo de alegria. O choro pelo pecado é o único caminho para nos livrarmos da ira vindoura. A Bíblia também afirma que o nosso choro deve ser pelo pecado dos outros. Devemos chorar quando as pessoas são confrontadas e não se arrependem. E eu concluo, quais são os motivos para esse choro? Eu já disse o que não é o choro, o que é o choro. Agora, quais os motivos? Primeiro, o choro pelo pecado é o maior ou melhor uso das lágrimas. Nós mandamos muita mensagem para Deus ao chorar na cruz pelas nossas atitudes. Eu te amo mais do que o prazer. Eu te amo mais do que perder. Eu te amo mais do que ganhar. Eu sofro pelo seu sofrimento. Eu sofro por te ferir, Senhor. E a minha pergunta é, Senhor, eu te fiz alguma coisa? Segundo, o choro pelo pecado é uma evidência da graça. A Bíblia diz que é uma tristeza enviada por Deus. Quando a graça de Deus está sobre você, você ainda vai chorar pelo pecado. Terceiro, o choro pelo pecado é um bem precioso a todos que têm o Espírito, porque é Ele que convence o homem do pecado, justiça e juízo. E quarto, o choro pelo pecado produz alegria. Davi também era chamado de homem de lágrimas. Em Salmo 42:3 ele diz: minhas lágrimas foram o meu alimento. Oh, meu irmão, como Deus ama gente de olhos molhados. O choro agora pelo pecado previne o choro do inferno depois, em quinto lugar. Em sexto lugar, o choro pelo pecado é temporal e finito. Se você chorar pelas suas atitudes hoje, que provavelmente ferem a Deus, em 2, 3 dias, está tudo bem. Isso se chama arrependimento. E o choro é pedagógico, é terapêutico, ele lava a alma. Fala sério, irmão. É gostoso ou não é chorar diante de Deus? Pastor, eu não tenho mais conseguido. Então peça para o Senhor lhe dar um coração quebrantado. Quais os obstáculos para esse choro? Amor ao pecado, desespero pelo pecado. Ai, vão me saber, vão me pegar. É a atitude de Judas. Presunção da misericórdia. São pessoas que se firmam na graça e no amor e acham que o amor agora é a única teologia da Bíblia. Porque tem gente que a única teologia que importa para ele é Deus me ama. Pois não se esqueça que aqueles que estão no inferno ainda são amados por Deus. Em Lucas 16 o camarada disse: Pai, e o Senhor diz: Filho. Aonde é que ele está? No inferno. Cuidado, irmão. Não seja presunçoso com a misericórdia e o amor de Deus, pensando que Deus vai mudar todos os padrões morais dele, passar por cima de tudo, porque agora você decidiu que ele te ama. Veja, o ímpio faz tudo o que você faz, e o ímpio vai para o inferno, e você vai para o céu. Ah, bonito. Deus só ama você, engraçadinho. Esse tipo de amor que as pessoas estão esperando é um amor de universalista, do tipo assim, ninguém precisa ser salvo, todo mundo já está salvo. Vai nessa, viu? A Bíblia diz que todos devem se arrepender e voltar-se para o Senhor. Não seja presunçoso. E a procrastinação impede as lágrimas. Procrastinar, pequei hoje, não, na hora que eu orar eu peço perdão. Não, irmão, pecado tem nome, tem endereço, tem CPF, tem CNPJ, tem foto. Pecado tem Instagram, tem Face, pecado tem até o WhatsApp. Então quando você for chorar,
Fala para Deus. Ah, mas Deus não sabe? Sim, mas você tem que matar o verme, para que você saiba e você sinta vergonha por essas coisas. Qual é o conforto oferecido por chorar? O choro precede o conforto, assim como a limpeza da ferida precede a cura. Todo mundo que chora será, nesse sentido, confortado. As lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas, mas são sementes de conforto. Eu conheço muita gente muito mais santa e moral do que eu já fui minha vida toda. Quando alguém fala mal de mim, eu falo, ainda bem que ele não sabe todo o resto. Eu só nunca fui. Mesmo morando numa caixa de papelão, nunca roubei, nunca assaltei, nunca fumei maconha, nunca fumei, mas gostava de beber e dar uns beijinhos nas menininhas, mas assim de vez em quando. E só beijava quando estava bêbado também. Eu tenho vergonha de ter sido viciado em pornografia. Eu tenho vergonha de ter tido que confessar à minha esposa tudo que fiz contra ela, de ter dito eu fui um cafajeste. E eu tenho vergonha até hoje de uma pessoa como eu, de onde o Senhor me tirou, da rodoviária do Gama, dentro de uma caixa de papelão pedindo esmola. Eu não posso ser ingrato. Eu não posso levar pessoas para o inferno comigo e nem ir sozinho. Eu tenho que me arrepender por causa da gratidão, porque muita coisa está em jogo, mas acima de tudo, porque Jesus é o meu bem maior. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Eu tenho que ser grato. As lágrimas têm que rolar só de pensar na sua cruz. Eu estava pregando na Patagônia e no meu tempo com o Senhor, e veja, irmãos, eu nunca fui de falar de meu momento de oração, nem para minha esposa e meu filho, porque eu sempre entendia que intimidade revelada é pornografia. Mas de um tempo para cá o Espírito Santo me falou, fale para estimular os outros a orar. Falei, mas Senhor, falou, não, eu quero que você sempre fale do seu tempo comigo. Então eu tenho insistido nisso. Então eu estendi a toalha, e quando eu dobrei o joelho, saiu uma palavra da minha boca, Senhor, como pode usar um homem tão débil? Eu não consegui mais falar. Foram 3 horas e eu não sei de onde saiu tanto líquido. O nosso reconhecimento de quem somos faz Deus nos revelar quem Ele é. O problema com Deus não é o seu pecado, é no seu coração demorado em se arrepender, em se humilhar diante do altar dele. Aprenda a chorar diante da cruz, e você vai descobrir um segredo. O segredo da prosperidade, o segredo da paz no lar, o segredo da vida no espírito, o segredo da paz interior. Essa terapia da cruz. O favor dele passa a abrir as portas. E enquanto nós vamos cantar de novo essa canção do favor de Deus, ou se eu me humilhar, o que vocês querem? Se eu me humilhar, as duas são lindas. Eu quero deixar o altar livre para 5 minutos. E nós passamos a ter um costume de vir ao altar, porque venha no reino espiritual até a cruz do Senhor. Esse ato de sair e vir ao altar é um ato de constrição. Falar, Senhor, realmente eu tenho sido duro.
Mas o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e nós fabricamos muitos ídolos, centenas deles por dia. Mas eu quero que você fique em pé. E você pode vir ao altar, está livre, ou você pode dobrar o joelho aí, ou pode orar em pé. Mas enquanto cantamos, é o momento de quebrantarmos, nos preparar para a ceia e voltarmos ao Senhor os nossos corações. Chore, fala: Senhor, eu não consigo abandonar a tristeza, eu não consigo abandonar a humilhação, não consigo esquecer daquilo que fizeram. Pode vir diante do altar, pode dobrar-se. Neste lugar, tu és real. Chore, chore. Ele entregar Totalmente. Chore. Deixa as lágrimas matar o vento. Agora, O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. chore, chore, chore agora. Neste lugar, Reconheça diante do Senhor. tu és real. Reconheça a mentira, a falsidade, a murmuração, a reclamação. Vou me entregar Reconheça a pornografia totalmente. e chore. Chore diante dele. Chore diante dele. O teu toque Reconheça o orgulho. abriu os olhos do meu Reconheça a amargura, coração. a falta de perdão. Eu posso Chore no altar do Senhor. enxergar e entender. Chore no altar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos a meu clamor. Mais vale um
Olá, você conhece a Bíblia M'Cheyne? Eu sou o pastor Hernandes Santos e eu venho aqui para indicar a Bíblia M'Cheyne, uma Bíblia de 1842. Costumam-se dizer que é a Bíblia dos avivalistas. Por quê? Olha quem indica essa Bíblia: Martyn Lloyd-Jones, John Stott, Charles Spurgeon, Charles Finney e o próprio D.A. Carson. Olha o que John Stott diz: sou grato a Martyn Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura M'Cheyne. D.A. Carson escreveu um livro por título Por Amor a Deus, especificamente para incentivar o método de leitura M'Cheyne. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz: tenho grande alegria de recomendar a Bíblia M'Cheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. M'Cheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, por isso desenvolveu o sistema M'Cheyne de leitura da Bíblia. É a chamada, gente, Bíblia dos avivalistas, porque eles desenvolveram, o Dr. M'Cheyne desenvolveu um sistema de ler a Bíblia diariamente. Como é que funciona essa Bíblia? O que ela tem de diferente das demais? Nenhuma outra Bíblia você vai encontrar assim. Ela tem a leitura familiar, que é a parte da Bíblia que você lê em família, e a leitura pessoal, é a parte da Bíblia que você lê sozinho. Vou um exemplo aqui. 1º de janeiro, Gênesis 1, leitura familiar. Ainda em 1º de janeiro, Mateus 1. Aí, depois de Gênesis 1 e Mateus 1, viu? Velho e Novo Testamento junto, vem a leitura pessoal ainda em 1º de janeiro. Esdras 1, Atos 1, ainda em 1º de janeiro. Aí vai 2º de janeiro, leitura familiar, Gênesis 2, Mateus 2, aí leitura pessoal, Esdras 2. Só que hoje eu estou gravando, gente, em 28 de maio. Então eu começo a ler a Bíblia em 28 de maio e leio ela toda até o final. Aí, quando chegar 1º de janeiro, eu começo. Salmos em azul, palavras proféticas em verde, palavras de Jesus em vermelho. E o sistema M'Cheyne é o único sistema de devocional diário de Bíblia. Se você levar essa Bíblia na igreja, não vai te resolver. É Bíblia para ficar do lado, em casa. Eu e a minha esposa, do meu lado fica a minha Bíblia, do lado dela fica a Bíblia dela, meu filho tem a Bíblia dele. Nós lemos em família a parte da leitura bíblia familiar e depois a gente lê a parte da leitura bíblica pessoal. Gente, é um espetáculo a Bíblia M'Cheyne. Olha, você pode até encontrar na internet outras pessoas vendendo a Bíblia M'Cheyne, mas são vendas de Bíblia usadas. Porque, veja bem, ela é uma Bíblia rara, de 1842. A linguagem já é atualizada de Ferreira de Almeida. Tem gente vendendo Bíblia de R$900, gente vendendo de R$400, por se tratar de uma Bíblia rara. Tem gente vendendo até mais barato, só que são Bíblias usadas. A nossa é Bíblia nova. Nós vamos enviar, vai chegar para sua casa, é a maneira de trazer avivamento na sua casa. M'Cheyne era um avivalista, então ele desenvolveu um sistema de leitura bíblica diária. Qual a ideia de M'Cheyne? Ler o Velho Testamento, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então você vai ler a Bíblia inteira no ano, sendo que o Novo Testamento 2 vezes por ano e de forma muito bem organizada. E as revelações desse avivalista chamado Robert Murray M'Cheyne. Adquira a sua e vai chegar na sua casa.